E agora sim, devidamente uniformizada pra trabalhar na minha cozinha. Eu vou botar minha touquinha e o meu avental novo que eu comprei. Bem furrequinha, mas vai dar bem pro gasto. E aí agora o que eu vou fazer? Eu fui sair pra comprar as coisas, eu tinha que ir em uns 3, 4 lugares, tudo a pé, carregando um monte de peso. Aí o que eu fiz? Fiz uma lista, né, pra não esquecer de nada. No primeiro lugar que eu entrei, que eu não comprei nada ali, eu perdi a lista. Então, as chances de eu ter esquecido alguma coisa são bem grandes, porque eu tive que contar com o que eu lembrava. Pra poder comprar, eu espero não ter esquecido nada. Eu fui repassando na cabeça, assim. Algumas coisas eu deixei, eu tenho que comprar ninho, Nutella, mas isso eu pego depois que esses são pros bolos de final de semana. Meu aventalzinho. Eu tenho que comprar uma doma pra mim, né? Mas por enquanto a gente vai de... Vamos de aventalzinho. Ó, comprei até da mesma paleta de cores. Só pra eu não ficar toda suja de farinha, porque eu acabo a produção, eu vou olhar minha roupa, tá assim, ó. O ó do borogodó. Então bora lá, bora trabalhar. Então pra iniciar, antes de iniciar a produção do dia, eu sempre pego um bloquinho pra anotar o que eu preciso fazer. Dou uma olhadinha aqui na minha geladeira, ó, que ficam as encomendas, tudo que eu tenho. Eu deixo tudo aqui, aqui. Todos os bolinhos, cada papelzinho é uma encomenda diferente. Tem um só aqui que tem 2 bolos junto. Aí eu venho aqui ver o que tem que ser... O que tem que ser feito primeiro, o que é pro meio da semana, o que é pro final de semana. Anoto o que eu preciso fazer pra mim não me perder. E como hoje é terça, ainda é cedo, mas eu tenho um bolo de 3 quilos pra entregar amanhã, quarta-feira. Eu tenho... E quinta eu tenho 2 bolos, um de 3 quilos e um de 2 quilos. Pra quinta. Eu tenho um pra quarta, 2 pra quinta, e aí sim o restante é pro final de semana. Aí então agora eu vou fazer a lista do que eu vou fazer hoje. Como eu disse pra vocês, já fiquei bem cansada só dessa baita volta que eu devo comprar as coisas. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, vocês vão ver aí. Eu vou colocar os recheios pra mexer. Como eu vi que os 3 bolos dessa semana, os 3 tem quase o mesmo recheio. A única coisa que muda é que, por exemplo, um é com bombom, o outro tem morango. Mas a base é o mesmo. Os 3 são brigadeiro e branquinho. Então eu vou botar na panela mexedora já o recheio dos 3 bolos. Coloco primeiro o branquinho, né? E aí depois eu uso, pra usar a mesma panela, eu coloco o brigadeiro pra mexer. E aí eu vou colocar as massas de bolo pra assar. Eu não consigo colocar as 2 massas dos bolos de 3 kg, porque essa forma eu tenho uma só. A de bolos de 1 kg, 1,5 kg eu tenho 3. A de bolos de 2 kg eu tenho 2. E a de 3 kg eu ainda tenho só uma. Vou ter que estar investindo em mais formas. Mas eu vou fazer isso e vou mostrar pra vocês também uma coisa aleatória, mas que eu vou fazer, que eu ganhei 2 abóboras do meu padrasto, que ele trouxe de fora. Aí uma delas eu vou fazer doce, que eu quero fazer aquele docinho que não chega a ser uma rapadura, mas é um docinho de abóbora que tu compra nas vendas, nas mercearias, que é durinho por fora e macio por dentro. Tô louca pra fazer, só que eu descobri que tem que ficar 3 dias secando o doce. Mas eu vou fazer, aí já vou aproveitar, já vou fazer e já vou botar no fogo também. Aí eu vou mostrando aí pra vocês conforme o que eu for fazendo.
Recheio de branquinho dos bolos já na panela mexedora, como vocês viram. Já fiz, coloquei para assar uma massa de bolo de chocolate, que como era de 3 quilos, ele ocupa quase todo o meu forninho elétrico. Eu coloquei só ela primeiro para depois colocar o restante. E já peguei uma das minhas abóboras que eu ganhei, que eu disse para vocês que meu padrasto trouxe de fora. Foi ele e meu irmão. E aí já vim picando para fazer um doce que eu tava louca para fazer, que eu comentei com vocês no início do vídeo. Porém, eu já antecipo que não deu certo, porque tinha que ficar ao ar livre, esse docinho secando por 3 dias. No fim, eu acho que eu deixei ele acumular muita umidade e tava chovendo, tava dia chuvoso, e aí no fim acabou que mofou. No 3º dia mofou meu docinho. Muito triste, foi tudo fora. Mas eu não desisto, depois com aquela outra ali eu também transformei em doce, aquela abóbora que tá ali no cantinho. Nesse momento, então, eu já tinha tirado o recheio de branquinho do fogo da panela mexedora e já coloquei o recheio de brigadeiro para mexer. Aí, enquanto isso, a minha massa de chocolate também já tinha saído do forno, já tinha assado, que é do bolo de 3 quilos. E aí eu já vim batendo a massa para fazer os outros 2 bolinhos. Agora eu não me lembro exatamente se nesse momento eu tava fazendo para assar para um bolinho de 1,5 kg e um de 2 quilos ou para 3 de 1,5 kg. Mas aí vocês vão acompanhando que já passou alguns dias que eu gravei, e aí eu tô narrando um tempinho depois, aí eu tô acompanhando aí junto com vocês o que eu fiz. Vocês viram ali, eu coloquei leite e água. Às vezes eu faço isso na minha massa de bolo. Ou eu uso só leite, mas na maioria das vezes eu uso metade da quantidade de líquido que eu preciso, metade de leite e metade de água. Porque eu acho que pra mim fica perfeito assim, essa forma de funcionar. A massa fica tão boa quanto, né? E acaba, querendo ou não, economizando um pouco também. Porque as coisas estão tudo bem caras. Inclusive o ovo, leite, né? Mas a massa fica perfeita da mesma maneira. Já tô aqui com 2 massas assadas aqui, uma massa de baunilha do bolo de 2 quilos, uma massa de chocolate para um bolinho de 3 quilos, e aqui tá os docinhos de abóbora que eu comentei com vocês que eu ia fazer. É aquele docinho, pelo menos, que lembra muito a minha infância, né? Que é aquela rapadurinha de abóbora, que ele cria depois a casquinha crocante em volta. Ai, não sei, assim, eu simplesmente amo isso, só que tem que esperar de 2 a 3 dias até criar a casquinha em volta pra gente comer. Não sei se eu vou aguentar tudo isso, mas veremos. E eu também tô com outro bolo no forno para outro bolo de 3 quilos. Agora já são 6 horas, 6 e pouca da tarde.
Eu confesso pra vocês que eu já estou exausta, mas eu acho que é mais porque eu saí, né, caminhei muito hoje, carreguei peso com as coisas que eu comprei. Aí, tá aí o que eu mostrei pra vocês que eu já fiz, agora eu tô esperando terminar de assar uma massa de bolo, que tá no forno. E aí talvez eu encerre por hoje já, mas não sei. Ou tal, na verdade eu acho que eu vou só deixar prensado, mas eu tenho que esperar a forma que tá no forno. Já vou deixar prensado o bolo que é pra amanhã, que é o único bolo que é pra amanhã, que é o de brigadeiro com beijinho e bombom. E decorado com brigadeiro também. Agora eu vou mexer, mas vou mexer na mão só mais um leite condensado e um creme de leite pra fazer o brigadeiro que vai na decoração desse bolinho. Aí eu vou ver, se eu for fazer mais coisas eu mostro pra vocês, senão depois eu volto pra encerrar esse vídeo. Pessoal, só uma dica pra vocês, pra quem quer guardar morango na geladeira pra ele durar mais tempo. Eu sempre faço assim, ó, agora mesmo, esses morangos eu vou usar no bolo que eu vou montar amanhã. Então, o que que eu faço? Eu coloquei, não lavei eles ainda, tá? De preferência, quanto mais sequinho eles estiverem, melhor. Coloquei uma camada bem grossa de papel, pode ser papel toalha ou guardanapim de papel, que nem esse meu. Coloco uma faixa bem reforçada embaixo, coloquei uma camada de morango, coloquei mais papel toalha, coloquei mais uns moranguinhos. Agora eu venho com mais um pedacinho de papel toalha aqui por cima. Vou tampar e levar pra geladeira, pra eu usar amanhã. Porque o morango, pra quem, né, trabalha com isso, sabe que ele é bem chatinho, né? Qualquer coisa ele fica machucadinho, qualquer coisa ele solta água, qualquer coisa ele estraga. É assim, uma coisa, eu comprei hoje, mas por precaução eu faço assim. Porque quanto mais em contato com a umidade ele tiver, mais rápido ele vai estragar, né? Vai passar do ponto. Então, eu faço sempre assim. E se eu precisar passar, por exemplo, se eu não fosse usar amanhã, fosse usar depois, outro dia ainda, chegaria amanhã e eu trocaria todos esses papéis toalha, porque ele vai umedecendo com a umidade do morango e, bah, ambiente úmido é propício para ele. Voltei por aqui, galera. Hoje já é outro dia. Quarta-feira. Comecei a gravar terça. Aí, ontem eu mostrei pra vocês até onde eu trabalhei, depois eu acho que eu mexi, eu falei pra vocês, né, que eu ia mexer só um brigadeiro, pouca coisa, que eu precisava fazer um brigadeiro pra cumprir o bolo. Aí hoje, quarta-feira, eu vou seguir gravando hoje pra vocês, que hoje tem mais um pouquinho de coisa só pra fazer, mas hoje vai ser mais tranquilo, que aí eu já junto os dois no vídeo só, rotina dos 2 dias. Agora são meio-dia, né, eu fui no mercado de manhã, fiz as minhas coisas. Mas eu ainda tenho que limpar minha casa e tenho que trabalhar mais um pouco. Aí o que que eu tenho pra fazer hoje? Eu não mostrei, mas eu deixei montado ontem um bolo prensado, né? Aí eu tenho que decorar um bolo que eu vou entregar hoje às 6 da tarde. Ele é uma decoração toda em brigadeiro, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E eu vou prensar mais 2 bolos que são pra amanhã. Um de 3 quilos e um de 2 quilos. Aí, a princípio, é isso que eu vou fazer hoje. Não vou me estender muito, porque eu baguncei bastante a cozinha nas produções de ontem. E não lavei nem a louça ainda. Eu mandei louça pra lavar. Então, acho que hoje eu vou fazer esses 2 bolos. Que aí, amanhã, que é quinta, eu dedico todo dia já pra iniciar as produções pro Dia das Mães, que é domingo. Que aí, sim, amanhã eu asso todas as massas de bolo que tem pra assar, faço todos os recheios. Porque eu fui hoje no Atacadão e não quis comprar o leite condensado, que tava R$4,99. Talvez eu me arrependa. E aí é isso. Então, bora lá, que eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser o dia de hoje. Aqui, então, tá já nas embalagens as 2 massas dos bolos. Bolo de 2 quilos e de 3 quilos, que a gente vai prensar, eu vou prensar hoje e vou mostrar pra vocês. Esse de cima é com recheio de brigadeiro e branquinho, e esse de baixo também tem brigadeiro e branquinho, mas tem morango também. Aí aqui eu já tenho, aqui é um brigadeiro bem molinho pra usar na decoração do outro bolo que já tá prensado, que é todo de brigadeiro até decorado. E esse aqui eu tenho que fazer os brigadeiros, tenho que porcionar e fazer alguns brigadeiros pra ir na decoração desse bolo. E aí esse bombonzinho também eu guardei pra colocar na decoração. Ah, só que antes de fazer isso, eu vou dar uma organizada na casa. Aqui tá meus docinhos que eu já mostrei pra vocês.
Tem que esperar 3 dias pra comer. Eu confesso que eu já comi 2, sem esperar 3 dias. Até secar e criar casquinha em volta. Tem que esperar. E aí agora eu vou fazer o quê? Tá meio escuro aqui. Ai, simplesmente limpar toda essa bagunça, assim. Vou mostrar pra vocês minha realidade. Assim pra não mostrar o meu balcãozinho, coitado que tá velho. Meu balcão pia. É um caco velho, coitado. Mas eu vou limpar. E aí daqui a pouco eu volto. Vou lavar a louça. Sim, tá uma zona de guerra. 20 quilos de louça. Passar rápido. Pra não passar vergonha. Aí eu vou lavar essa louça. Depois a gente segue os trabalhos. E agora eu vou, então, mostrar pra vocês a decoração que eu faço, que é uma decoração de brigadeiro, que tem saído bastante aqui na minha confeitaria, os clientes têm pedido bastante. Esse é um bolo de 3 quilos, se eu não me engano, massa de chocolate, com recheio de branquinho e brigadeiro com bombom. É, isso mesmo. E aí, vocês podem perceber que ali em cima não ficou muito úmido, né, com a calda que eu tinha feito. Então, para não precisar fazer mais calda, eu só vim com leite puro mesmo, me descendo só mais um pouquinho desse meinho da massa de cima, para não ficar ressecado o bolo, né? Mas como era só um pedacinho, eu usei o leite puro mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, mas eu confesso que eu não gostei. A primeira decoração que eu fiz, que é a primeira que eu vou mostrar para vocês, eu acabei não gostando. E depois eu fui lá e desfiz uma parte e refiz de novo. Eu não sei, nesse dia eu não tava muito bem. Eu faço esse bolo várias vezes, mas não tava muito bem esse dia. Então a primeira coisa que eu sempre faço é eu pego esse brigadeiro num ponto bem molinho, né? Que eu cozinho ele pouquinho pra ele ficar assim. E faço uma camada em volta de todo o bolo. É uma camada fininha que eu faço, porque é mais pra grudar o granulado que a gente vai vir passando depois. Então eu faço essa camada fininha na volta de todo o bolo, cuidando para que o brigadeiro pegue em cada pedacinho da massa, para depois o granulado realmente colar direitinho, né? E aí depois que eu passo na lateral, eu já venho passando na parte de cima do bolo. Vocês vão ver que esse potinho meu aí deu quase certinho, sobrou um pouquinho ainda para fazer uma finalização na hora da decoração. E aí agora eu vou vir colocando o granulado. Eu confesso pra vocês que nessa embalagem com tampa é um pouquinho mais chatinho pra colocar os granulado, que ele acaba acumulando ali embaixo. Mas eu vi agora na internet, esses dias apareceu pra mim no Instagram, uma técnica que a gente faz com papelãozinho e tudo mais pra facilitar nessa parte de colocar o granulado. E depois eu vou testar e aí eu mostro pra vocês. Uma hora que eu tiver outra encomenda de um bolinho assim todo brigadeirudo, aí eu trago aqui pra vocês e mostro pra ver se a gente vê se deu certo ou não esse jeito de fazer a decoração. Aí eu tava colocando os granulados, então pensando um pouco na vida. Aí normalmente eu faço assim, eu coloco um punhado do granulado na mão e vou batendo, depositando na lateral do bolo. Não gosto muito de fazer assim, porque às vezes acaba grudando o brigadeiro ali na mão, aí gruda os granulados. Mas até esse momento aí era a única técnica que eu tava podendo estar usando ali. Então, eu basicamente, depois de passar a camada fina de brigadeiro, já venho passando esse granulado em toda a lateral, fechando depois com a ajuda de uma espátulazinha, todos os pontinhos em cima também eu encho bastante de granulado para ficar bem bonito. Aí depois de colocar, vocês veem que ficou bem direitinho, o granulado em toda a volta do bolo. Eu tiro o excesso ali da parte de baixo com a ajuda de um pincel, né? E aí eu vim pra parte de decoração. Normalmente eu sempre faço essa decoração só com brigadeiros em cima. Mas nesse caso, como o recheio era com bombom, eu quis botar bombom na decoração. Mas eu confesso que eu fiquei um tempão tentando encaixar os brigadeiros com esse bombom no meio. E aí refiz e não gostei, e tirava e colocava pra um lado e pro outro. Até que eu consegui ajeitar. E aí, ó, vocês veem que só com o brigadeirinho já fica tudo encaixadinho direitinho. Mas eu fui inventar de botar o tal morango. Vocês vão ver que eu acabei picando o morango, bombom. Vocês vão ver que eu piquei ele e encaixei aí nos cantinhos. E aí eu vim com a minha tão temida decoração com o bico, com aquele brigadeiro mais molinho, que vocês vão ver que não ficou legal. Aí na hora eu até deixei, mas depois eu acabei tirando. No caso aqui eu já comecei a passar raiva, ó, porque eu fiz essa decoração em volta do... Eu faço sempre em todos os bolos, sempre fica lindo. Mas aí eu fui fazendo esse bolo nesse dia, com esse brigadeiro mais molinho, não deu certo. Aí eu retirei todo, só que nessa hora que tu retira, fica os granulado grudadinho, né, no brigadeiro. E aí quando eu fui refazer, aí tava trancando
os granulados no bico de confeitar. Então tava horrível. Aí vocês veem que eu vou finalizar e vou deixar assim, mas depois olhando bem eu odiei e resolvi tirar. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês como ficou. Essa é uma decoração tradicional de brigadeiro que eu faço, que ultimamente meus clientes têm amado. Deixa eu mostrar pra vocês que eu mudei a decoração do bolo. Não gostei, odiei, depois estava olhando. Tirei aquela parte das voltas, das laterais. Não tem muito o que fazer, né? É um bolo de brigadeiro cheio de granulado. Depois eu vou comprar, eu acho, mais um pacotinho de granulado pra colocar. Agora eu deixo ele só um pouquinho aberto na geladeira pra ele pegar a temperatura da geladeira pra não suar a tampa. Aí eu deixo ele uns minutinhos assim, depois eu coloco a tampa. Aí agora eu vou prensar os outros dois que precisa. Vocês viram aí que eu decorei o bolo de brigadeiro, que eu tive que refazer a decoração, uma parte ali que não ficou feia, que não ficou bonita. Aí eu tentei refazer 500 vezes aquela parte ali na volta que eu sempre faço nesses bolos decorados de brigadeiro. E aí não deu certo, não consegui. Eu me irritei. E aí agora eu não quero mais tocar nos bolos. Aí agora eu tô pensando, eu tenho... Ou eu vou no meu compromisso mais tarde, mas eu tenho medo de me atrasar, ou senão eu vou agora. Às 3 da tarde. Aí depois eu aproveito, passo na lotérica, pago umas contas, e aí quando eu voltar pra casa eu monto os outros 2 bolos que eu tenho pra montar. Que agora fiquei chateada com o bolo, que eu tô acostumada a fazer. Aquele bolo de brigadeiro já fiz uns quantos, quadrado, redondo. Aí justo hoje ele resolve dar problema, a não ficar bonito como ele deveria. Mas não tem muito o que fazer, né? Decoração de brigadeiro é granulado na volta e o decoração em cima. Mas eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou sair. Essas são as vantagens de trabalhar por conta, né? Mas claro, porque hoje pra entregar eu tenho só um bolo, né? Os outros 2 é só pra amanhã, então tá tranquilo. A correria maior mais perto do final de semana. Mas aí então eu acho que eu vou fazer isso. Aí depois eu mostro pra vocês eu prensando os outros 2. E vamos ver como é que vai ser o resto do dia. Acabei de entregar um bolo pra cliente, esse bolo de brigadeiro que vocês viram aí eu decorando. Vou apagar a luz daqui, já não vou mais ficar aqui. E acabei de entregar pra ela e agora eu vou montar os outros 2 bolinhos, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu já vou explicar agora, falar aqui mesmo que... Porque eu tô com a panela de pressão no fogo fazendo feijão pra janta. Mas só pra dizer pra vocês, explicar rapidinho como é que eu faço a prensagem dos meus bolos. Eu vou prensar 2 bolos, um de 2 kg e um de 3 kg. Os 2 são pra amanhã, eu já vou prensar hoje. Que agora são 6 horas da tarde, 6 e pouco. E aí eu já vou comentar com vocês, se vocês vão ver aí no vídeo eu fazendo, que eu umedeço a minha massa de baunilha, eu umedeço com guaraná. A marca que eu uso aqui na minha confeitaria, que é a que eu acho na minha cidade, que é muito bom de preço, é a Charrua. Porque ela custa, eu acho que ela é só daqui da região sul, eu acho, posso estar falando besteira, não sei se é de todo o Rio Grande do Sul que tem Charrua. Mas ela é barata porque é 5 e pouco, 2 litros. Vou mostrar pra vocês. E aí, esse aqui, Guaraná Charrua. Eu adoro, eu gosto de tomar ela bem geladinha, vai que é uma maravilha. E eu amo usar pra molhar os bolos de massa branca, porque o bolo fica delicioso. Porque o Guaraná, pra quem nunca usou, o Guaraná ele deixa a massa úmida sem ficar molhada. Não sei explicar, mas pra mim fica perfeito e tem gostinho de bolo da infância. Então eu umedeço a massa com essa calda, com o Guaraná, e aí deixo prensadinho na forma. Vocês vão ver o recheio de um é brigadeiro com branquinho só, e o outro é brigadeiro com branquinho e morangos. Aí eu vou fazer o que? No que vai o recheio de branquinho, eu piquei o morango bem pequenininho pra misturar mesmo no branquinho, pra ele pegar bem o gosto do morango e ficar bem misturadinho mesmo. E na parte de brigadeiro eu vou colocar ele em pedaço maior, que aí a pessoa tenha o sabor, né, ali junto com o branquinho dele mais misturado, né? E talvez eu bote um pouquinho de leitinho também, porque como esse bolo é pro meu sobrinho, então acho que eu vou botar como um agrado, assim, eu vou botar um pouquinho de leite em pó, porque eu adoro leitinho, colocar um pouquinho talvez. E aí tem a parte do morango em pedaços, pra quem gosta de sentir o pedaço mesmo, né? E tá, chega de conversa, vou lá, vou montar esses bolos. Não tem explicação. É velho
Bom, então eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Essa foi aí um pouco da minha rotina de quarta e quinta na produção. Amanhã eu sigo gravando pra vocês, mas aí eu vou gravar outro vídeo, que aí eu vou mostrar eu fazendo as decorações dos 2 bolinhos. Um dos bolos é com topper, com um tema de... Ai, me esqueci. É alguma coisa de futebol, um time de futebol. E o outro eu vou fazer nas cores do tema, mas o topper quem vai fazer é a minha irmã mesmo, que é o bolinho pro meu sobrinho. E aí, como ela tem impressora, ela disse que ela mesmo imprime lá. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês trabalham com isso, se fazem, o que fazem diferente, se acharam estranho ou normal eu umedecer as massas com guaraná, que pra nós aqui é muito normal e fica delicioso. Quem nunca fez teste, nem que seja um bolinho pra te comer em casa, que fica delicioso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.